Graça e paz, meu querido. Que Deus abençoe muito a sua vida. Nós vamos iniciar agora a nossa sexta aula sobre história da igreja. Nós já temos 5 aulas gravadas que estão disponíveis aqui no YouTube da Vide. Você pode ficar à vontade para poder assistir essas aulas. Então, hoje nós daremos início à nossa última aula sobre este módulo que nós estamos falando. Nosso primeiro módulo sobre história da igreja, onde nós estamos falando sobre a igreja da Idade Antiga, a história da Igreja Antiga, que vai do ano 5 a.C. até o ano 590 depois de Cristo. Nós percorremos um longo caminho até aqui. Nós falamos sobre a plenitude dos tempos, nós falamos sobre a origem da igreja primitiva, nós falamos também sobre as perseguições que a igreja sofreu durante esse período, nós falamos ainda sobre os pais da igreja, nós falamos também sobre as heresias e as controvérsias cristológicas que nós tivemos nesse período, que foram muitas heresias. Foi um período muito intenso, de muito debate teológico. E, por fim, nós tivemos uma aula em que nós falamos sobre os concílios da igreja, os quais foram uma resposta da igreja a essas heresias. E hoje, então, nós vamos falar sobre o período que nós podemos chamar de Império Cristão. A partir de qual momento isso aconteceu? Só para nós fazermos um breve relato histórico, nós temos que lembrar que Diocleciano, no começo do século IV, ele empenhou uma das maiores perseguições que a igreja já sofreu. Foi uma perseguição extremamente sangrenta. Nós tivemos a perca de vários e vários irmãos, vários e vários líderes da igreja morreram. Também nós tivemos vários manuscritos da Bíblia sendo queimados durante esse período. Mas, depois que esse período cessa, logo depois disso, quem vai subir ao trono será Constantino. E aí, com Constantino, a igreja e o seu status perante o império ele vai mudar radicalmente. Então, meus queridos, hoje na nossa sexta aula, em que nós vamos falar sobre este império cristão, precisamos ter em mente que Constantino, antes mesmo dele virar o imperador romano, no ano de 324, ele teve uma experiência muito forte em relação ao cristianismo. Quando foi essa experiência? Durante a sua guerra na Ponte Milvia, que passa sobre o rio Tibre, que é um dos grandes rios da Itália, Constantino ele estava em guerra com outro general romano, ele que já era um general, chamado Magêncio. Esse general das forças do imperador Galério. Então Constantino ele vai guerrear contra esse outro general, ele representando o seu pai, Constâncio Cloro. Constantino ele estava numa batalha em que ali ele tinha um número militar muito menor do que o seu oponente. Então diz a história que Constantino ele olha para o céu e ele avista a cruz de Cristo e que essa visão que ele teve a respeito de Jesus deu uma força extraordinária ao seu exército e de modo que ele passou a contagiar ali os seus soldados e desse modo, em cima da Ponte Milvia, Constantino ele sairá vitorioso de uma batalha que seria dada na época como se fosse perdida. E isso então começa a estreitar os laços desse imperador com o cristianismo. Então, Constantino, a partir dessa visão que ele teve a respeito da cruz de Cristo, ele queria desenvolver ali um relacionamento mais íntimo com a igreja. Como Constantino, então, ele começou a ter esse relacionamento mais íntimo com a igreja, ele começaria então a pensar que ele teria o direito de estabelecer normas dentro da própria igreja. Constantino ele chegou a dizer que ele se achava o bispo dos bispos, porque ele queria trazer ordem para dentro da igreja, assim como ele queria trazer ordem para dentro do Império Romano, que na época de Constantino já se encontrava em um estado muito debilitado, muito fragmentado, existiam vários imperadores e vários reis dentro do próprio império. Então, Constantino ele gostaria, a intenção de Constantino em relação ao império era que o cristianismo ele fosse um cimento dentro do Império Romano. O cristianismo, então, ele seria como se fosse uma espécie de tábua de salvação dentro do Império de Roma. Constantino ele era um grande general, um líder nato, alguém que nasceu para poder comandar, alguém que nasceu para liderar. Ele tinha isso em mente, ele foi criado para isso. Então ele tinha plenas capacidades para poder governar e liderar o Império Romano. Desse modo, Constantino ele era o cabeça, o rei, o soberano de todas as pessoas dentro de Roma. E nós temos que pensar que é difícil você mudar a cabeça de uma pessoa que é criada para agir dessa forma, para que ela passe então a liderar uma religião,
no caso o cristianismo, em que o maior, o líder dos cristãos, na verdade ele deve ser o menor. É difícil você ensinar alguém que nasceu para liderar, alguém que nasceu para ser o primeiro de todos, para que ele entenda que no cristianismo o maior de todos, na verdade, ele é o servo de todos. E isso foi algo que chocou muito em relação à cultura do cristianismo com a cultura do próprio imperador romano. E nós vamos observar que o imperador Constantino ele vai assinar, ele vai promulgar um documento chamado Édito de Milão no ano de 313 depois de Cristo, em que a igreja ela passava da condição de perseguida para uma instituição protegida pelo próprio Estado. E isso muda então muda radicalmente o status da igreja perante o próprio Império Romano, porque antes o próprio império perseguia a igreja, agora ele vai passar a proteger essa igreja. E não somente o Édito de Milão, mas Constantino ele vai promulgar outros decretos que passarão a beneficiar a igreja tanto do ponto de vista material, como também do ponto de vista social, no sentido de que agora a igreja ela encontra um amparo legal do próprio Império Romano. E o que nos chama mais atenção durante esse período é que quando o Édito de Milão ele é assinado, os cristãos eles não representavam a maioria das pessoas dentro do império. Não era uma religião que estava em plena ascensão, com muitos adeptos. Pelo contrário, era uma religião que havia acabado de passar por uma intensa perseguição dada pelo próprio império. E essa perseguição ela vai diminuir consideravelmente o número de adeptos, o número de cristãos dentro deste reino. E isso, então, vai gerar assim, uma certa controvérsia, porque os cristãos eles não eram maioria. Mas só que Constantino ele não estava tão interessado no quesito de números. A intenção de Constantino era, sim, de fato, aquilo que o cristianismo representava e também aquilo que o cristianismo poderia fornecer ao próprio imperador. Constantino, então, ele passará a adotar os cristãos. Neste momento, nós teremos um ponto-chave da mudança do cristianismo, da mudança dos cristãos em relação ao próprio império. Como eu falei com vocês anteriormente, por quase 300 anos o cristianismo ele enfrentou uma intensa perseguição por parte do império. Mas agora nós vemos que a maior autoridade do império, ou seja, o próprio imperador, ele passa a se tornar um cristão. Ele quer ser um amigo da igreja. E isso foi visto pelos líderes da igreja como uma providência divina. Algo como se um presente do próprio Deus para a igreja, para preservar e conservar a igreja. E desse modo não havia mais uma preocupação em relação à perseguição romana. Então, nesse aspecto, era possível que as pessoas elas passassem a estudar mais a Bíblia, a desenvolver mais a questão doutrinária da Bíblia. Então, isso vai beneficiar a igreja nesse sentido mais teológico. Constantino ele era visto pelos líderes da igreja como um homem de Deus que trouxe mudanças muito positivas e muito boas para a igreja. Muitas pessoas irão questionar se de fato a conversão de Constantino ela era algo genuíno. Se Constantino de fato ele tinha se tornado um cristão ou se essa mudança de pensamento de Constantino em relação ao cristianismo não era um mero interesse. Se ele não estava apenas interessado naquilo que o cristianismo poderia dar ao império. E nós vamos ver que algo vai mostrar tanto evidências positivas que apontam para que, de fato, a conversão de Constantino ao cristianismo ela era, sim, verdadeira, como também que não. A primeira consideração que nós podemos fazer é que na própria família de Constantino nós tínhamos pessoas que evidenciavam essa mudança do imperador. Podemos citar Helena de Constantinopla, mãe do próprio Constantino, a qual foi responsável pela construção de várias igrejas, principalmente na Palestina, em Jerusalém, na Judéia. Ela levantou ali naquela região várias igrejas cristãs. E outro fato importante é que foi ela quem empreendeu em localizar os locais sagrados e também algumas relíquias sagradas. Dizem que ela teria encontrado a própria cruz de Cristo. E outro dado interessante que foi ela quem teria identificado o local em que seria o Monte Sinai, ali localizado até hoje na península no Sinai, aonde Deus ele teria estabelecido com o povo de Israel a sua aliança e aonde o próprio Moisés teria recebido as tábuas da lei. E apesar desses relatos que nós falamos agora de Constantino,
em prol do cristianismo, nós também temos um lado negativo, que foi o fato de que Constantino ele nunca abandonou a religião pagã de fato. Constantino ele manteve o título de Pontifex Maximus, ou seja, o líder da religião pagã, e também ele não deixou de frequentar e participar das reuniões e cultos pagãos que haviam naquela época dentro do Império Romano. Outra coisa que nós podemos aqui lembrar foi que o imperador ele se envolveu diretamente na construção de novos templos. Ou seja, a primeira Basílica de São Pedro, não a que existe atualmente lá no Vaticano, mas o modelo anterior, porque essa que existe atualmente ela foi construída no século XVI durante o período da Reforma Protestante. Mas a primeiro modelo, a primeira versão da Basílica de São Pedro, ela foi construída por Constantino. Ela foi não só construída por ele, como também toda planejada pelo próprio Império Romano, tanto que o modelo em que essa basílica ela foi construída, ele se assemelhava muito com os templos dos deuses daquela época, um templo de Júpiter. Mas esse justamente foi a intenção de Constantino em substituir a religião pagã pela religião cristã que se iniciava nesse momento. Outra providência que Constantino tomou foi a mudança da capital do império. Constantino pensava que Roma ela representava muito a questão do mundo pagão. Todos os lugares que você ia em Roma, você via ali símbolos, estátuas dos deuses pagãos, de modo que ali o cristianismo ele não poderia florescer de sua forma plena, em sua plenitude, e alcançar cada vez mais pessoas. Desse modo também, de um ponto de vista militar e estratégico, Constantino ele vai fazer a mudança, a transição da capital do reino. Então, o Império Romano ele deixava Roma e passava a ter uma nova capital chamada Constantinopla, que é a atual cidade de Istambul, capital da Turquia. E aquela cidade, sim, construída para ser a nova Roma, ela tinha em si todas as coisas, todas as construções públicas, elas remetiam a Cristo, elas remetiam ao cristianismo. Ali Constantino ele vai construir uma catedral da qual da entrada da cidade você vê, seria o principal prédio, a principal construção da cidade, nos aquíferos, nas residências oficiais, em todos os lugares eles possuíam o símbolo de Cristo, o símbolo do cristianismo, como cruzes, como o irô, símbolos que remetiam ao cristianismo. E outra mudança significativa que nós tivemos, com essa adoção do Império Romano pelo cristianismo foram nos cultos. Porque antes nós tínhamos uma religião em que os cristãos, em que os seus adeptos, eles eram duramente perseguidos. E essas pessoas, elas se reuniam normalmente nas casas, nas catacumbas, em grupos muito pequenos, de no máximo 10, 12 pessoas. Mas de uma hora para outra, o próprio imperador ele passa a frequentar a igreja. E como o imperador ele vai passar a participar da vida da igreja, a igreja ela não poderia mais se reunir dentro das casas dos irmãos. Ela não poderia mais se reunir nas catacumbas, afinal, era a religião do próprio imperador. Ele que estava se reunindo com os demais. E aonde o imperador ia, muitas pessoas passaram também a participar, a frequentar a igreja. Então, a igreja ela teve que passar por essa mudança, por essa transformação dos locais onde aconteciam seus cultos. E, além disso, nós também veremos a inserção de novos elementos e novos símbolos dentro do culto do cristianismo, como o incenso, como outros símbolos que não existem na Bíblia, as vestes sacerdotais. Essas coisas passarão a ser assimiladas por esse cristianismo imperial. E a outra mudança também é que antes a igreja ela era basicamente formada por pessoas pobres, gente das classes baixas, como a classe D e E. Então, a partir desse momento, a elite romana ela passará a frequentar os cultos cristãos. Com a conversão do imperador, nós veremos que a igreja cristã ela passará a adotar também todas as pompas e todos os requintes que haviam dentro de Roma, dentro do culto pagão de Roma. Porque a partir desse momento a riqueza, os bens materiais, o dinheiro, ele passará a entrar com abundância dentro do cristianismo.
E o próprio império e a própria elite começará a financiar a igreja nesse sentido. E então as liturgias, os cultos serão muito modificados. Os ministros, os padres, os presbíteros, eles passarão a usar novas vestes condizentes com o status atual da igreja. Houve então uma grande transformação dessa comunidade que antes era formada por pessoas simples, que se reuniam em suas casas, onde elas ali louvavam e adoravam a Jesus, e elas migrarão para os grandes templos, para os grandes edifícios, aonde ali elas passarão a desenvolver um novo tipo de culto, um culto voltado a Jesus, mas que terá uma nova liturgia. O bispo, a partir desse momento, ele não vai tratar mais apenas das questões religiosas, mas também ele vai opinar e ele vai passar a ter voz em relação ao mundo civil. E isso é claramente visto nos concílios, onde que aquilo que os concílios eles decidiam se tornava como uma lei dentro do próprio império e as pessoas deveriam então obedecer. Desse modo, nós vemos que os poderosos, a elite de Roma, ela passa a se envolver cada vez mais com o dia a dia da igreja. E a igreja, por sua vez, ela começa a imitar costumes deste Império Romano, não somente nos cultos, mas também na questão da sua organização, na questão da sua hierarquia. O pensamento romano ele começa a moldar o pensamento cristão nesse sentido. E aqui nós podemos tirar uma lição muito importante, porque antes aquela porta estreita em que Jesus falou que todos nós deveríamos passar, essa porta estreita ela vai começar a se alargar, ela começará a ficar maior, porque várias e várias pessoas passarão a pertencer à igreja cristã. Com a ida do imperador para a igreja, nós veremos um aumento significativo de membros, e isso gerará atitudes contrárias a esse processo que a igreja estava de se tornar cada vez mais parecida com o Império Romano. E uma dessas expressões que nós teremos de pessoas contrárias a essa entrada do Império para dentro da igreja serão os monges. Os monges eles serão uma das reações contra esse domínio do imperador Constantino em relação à igreja. Os monges eles já existiam antes mesmo dessa época, antes mesmo desse período, eles não iniciaram suas atividades aqui, mas é justamente nesse período em que o império ele vai se tornando cristão que os monges eles terão um aumento muito grande, principalmente nos desertos do Egito. Nós vamos ver que os monges eles começam a observar essas mudanças que aconteceram dentro da igreja, essa influência romana dentro do cristianismo, e eles vão ver que muita coisa ali dentro não estava correta. Então, o monasticismo, ou seja, os monges, eles eram uma tentativa de resgatar a pureza dentro do cristianismo, resgatar a verdadeira adoração, a contemplação, a meditação, o enfoque na oração, no relacionamento com Deus e com Cristo. E muitos, então, eles vão começar a migrar, a fugir para o deserto, justamente na tentativa de evitar uma vida cristã frouxa. Os monges, eles, a partir do momento que eles começam a passar para os desertos, eles também começam a se organizar. Uma vez que haviam vários monges, eles vão começar a organizar comunidades de monges, e essas comunidades que nós conhecemos como monastérios. Os monges no início eles tinham uma motivação correta e adequada em relação àquilo que eles queriam fazer. Eles tinham uma intenção boa, eles queriam voltar de novo às origens, aquilo que os apóstolos falavam, aquilo que os primeiros pais da igreja falavam. Eles tinham essa intenção de recuperar a pureza do verdadeiro cristianismo. Porém, com o tempo, essas boas intenções elas se transformaram em legalismo. Ou seja, eles começaram a achar que eles eram os verdadeiros cristãos, que o estilo de vida que eles adotavam que era o correto e que os demais cristãos eles estavam errados na sua forma de adorar e obedecer a Cristo. Que tudo aquilo que eles faziam deveria ser desprezados e que todos deveriam seguir aquilo que os monges estavam fazendo. Um outro grupo que nós tivemos de reações contrárias à igreja foram os donatistas, porque nem todos decidiram agir como os monges e abandonar as cidades para poder morar no deserto, em algo completamente privado da vida imperial,
Mas os donatistas, eles também eram contrários a essa entrada do império dentro da religião cristã, só que eles agiram de forma diferente. Eu não sei se os queridos vão lembrar, mas eu já falei sobre os donatistas na nossa aula sobre heresias, na qual, só para poder relembrar os irmãos, eram aquelas pessoas que eram contrárias ao retorno dos cristãos que haviam abandonado a fé cristã durante a perseguição de Diocleciano e agora eles queriam retornar. E eles chegaram, inclusive, a, digamos que, revogar alguns atos que ministros que teriam abandonado a fé cristã teriam realizado. Por exemplo, aquilo que eles chamavam de traditores. Então, o que os traditores fizeram, como batismo, como a ceia, eles não seriam válidos, porque esses homens eles teriam abandonado a fé cristã. Aí, Santo Agostinho ele entrará em cena e falará que a autoridade, o poder, a eficácia do sacramento, ela não repousa sobre o ministro, e sim sobre aquele que ordenou o sacramento, no caso, Jesus Cristo. Mas esses donatistas também eles tiveram esse aspecto político, porque eles eram contrários a essa estatização, essa imperialização dentro do cristianismo, e eles decidiram enfrentar esse problema de um modo mais incisivo. O grupo mais destacado que nós temos então foi liderado por Donatus Magnus, e a principal razão, o principal enfoque dos donatistas era o rompimento da igreja com o Estado. Porque tudo que a igreja desprezava por parte do Império Romano, quando ela era perseguida pelo próprio Império Romano, agora estava entrando, fazendo parte dentro da própria igreja. Os donatistas eles argumentavam que apenas a rejeição total ao império e aos seus costumes permitiria com que os cristãos vivessem o verdadeiro cristianismo, o qual foi ordenado por Cristo e deixado aos seus apóstolos. A igreja ela estava se tornando um órgão opressor, porque ela não se importava mais com os pobres, mas apenas com a elite que agora frequentava a igreja. Os donatistas eles terão muita influência no seu campo de atuação ali no norte da África, e muitos utilizarão o terrorismo, ou seja, a violência. Eles se espelharão muito naquilo que os zelotes fizeram no século I na Palestina, que foram aquele grupo de judeus, eles se revoltavam contra os romanos e chegavam inclusive a pegarem armas, né, a fazer guerra contra os dominadores romanos ali no período de Jesus. E eles permanecerão por muitos e muitos anos, até a época dos papas na Idade Média. E basicamente foram esses dois grupos que foram contrários a essa imperialização do cristianismo. Mas também nós tivemos um outro grupo de pessoas que tentaram influenciar diretamente o imperador para que ele adotasse as suas doutrinas, ou, melhor dizendo, as suas heresias em relação ao cristianismo. O principal grupo que fez isso foram os arianos. Eu não sei se os irmãos vão lembrar, mas nós já falamos sobre eles na nossa aula sobre heresias e controvérsias cristológicas, na qual o arianismo ele vai falar que Cristo ele não é eterno como Deus. Cristo ele é um ser criado. Ele é infinito, mas ele foi criado em um determinado momento. Ou seja, Deus ele existia ali sozinho, né? Deus Pai, e ele então criou, ele gerou Jesus Cristo, o seu único filho, e esse filho, então, ele foi gerado antes do próprio universo, antes da terra, antes do homem, ele é a primazia da criação de Deus, mas ele é um ser, ele é uma divindade, mas menor que Deus e subordinado a Deus. E o Espírito Santo, os arianos dirão que ele não é também um Deus, ele é uma força, uma expressão do próprio Deus, o qual ele seria como uma espécie de agente na Terra, mas ele não é uma pessoa e tampouco ele é uma divindade, mas sim um poder dessa divindade. E por que isso acontecia? As pessoas elas viram que era muito difícil você conseguir convencer os demais irmãos, os demais bispos, em relação às suas doutrinas, tanto que Ário ele já havia sido condenado por um sínodo na cidade de Antioquia e por um sínodo na cidade de Alexandria. E então os arianos eles viram que era muito mais fácil eles convencerem o próprio imperador de suas heresias do que eles convencerem o restante da igreja. E capitaneados por Ósio de Córdoba, que era
digamos que o conselheiro ali de Constantino, eles começaram a influenciar o próprio imperador de suas ideias. E o imperador começou a assimilar essas ideias arianas. E do outro lado da balança nós teremos Atanásio, que ele foi o grande opositor de Ario, Atanásio, que é considerado um pai da igreja, e ele argumentava o seguinte contra essa doutrina, contra essa heresia ariana, que se Jesus ele fosse uma criatura, igual Ario fala que Jesus ele seria uma criatura, então Jesus ele não poderia redimir outras criaturas. Jesus ele não poderia dar o sacrifício expiatório que ele deu por nós, porque ele era uma criatura. De modo que nós, quando nós pecamos, nós ofendemos um Deus que é eternamente santo. Então a nossa ofensa ela é igual ao tamanho daquela pessoa que nós ofendemos. Ou seja, o nosso pecado ele tem um grau de mensuração de ofensa em relação a Deus eterno. Nós, desse modo, precisamos de um ser que seja eternamente santo quanto Deus, para que esse ser, sim, ele possa nos redimir de uma forma total e completa e definitiva. Porque se Jesus ele apenas fosse uma criatura de Deus, Jesus ele teria que vir aqui na Terra de tempos em tempos para que ele pudesse redimir os nossos pecados. E que a morte de Jesus ela não fosse única e definitiva em relação aos pecados da humanidade. Então, esse foi o principal argumento de Atanásio contra os arianos. E a outra coisa, o outro ponto que Atanásio levantou é que se Jesus ele fosse uma criatura assim como Ario sugeriu, então a igreja, ela na verdade não estava adorando o Criador. Ela estava adorando, quando ela orava e adorava Jesus, ela estava adorando uma criatura. E isso seria o quê? Uma idolatria. Porque a igreja deixou de adorar o próprio Deus, o próprio Criador, para poder adorar uma outra criatura. E isso foi algo que Atanásio levou contra essa heresia ariana. E nesse sentido, então, meus queridos, nós tivemos uma disputa entre aqueles que são os ortodoxos, que defendem a doutrina de uma forma correta, e entre os arianos, que defendem isso tudo que nós acabamos de falar. E para resolver esse problema, Constantino, então, ele vai convocar o Concílio de Nicéia, que aconteceu no ano de 325, na cidade de Nicéia, o qual nós falamos de uma maneira mais detalhada na nossa última aula, para poder justamente debater essa questão dos arianos. O resultado do Concílio de Nicéia foi que o arianismo ele é anatematizado, ou seja, ele é considerado uma heresia, uma maldição dentro da igreja, e Jesus ele é afirmado como Deus. Ele é afirmado como sendo da mesma substância do Pai, conforme o credo niceno. Isso significa que Jesus ele é eterno, assim como Deus Pai. E como que isso funciona? Só para poder relembrar os irmãos. É que Jesus ele foi gerado, de fato, por Deus na eternidade. Isso significa dizer que o Pai ele nunca existiu sem ter gerado o Filho, e o Filho ele nunca existiu sem ter sido gerado pelo Pai, e isso na eternidade. Dessa forma, Constantino, após a decisão do concílio, ele vai determinar que houvesse essa mudança do pensamento de crença por parte dos arianos, mas os arianos eles não se deram por vencido e eles tentaram mais uma vez convencer Constantino de que ele teria entendido de forma errada aquilo que eles estavam querendo passar. E o pior é que eles conseguiram convencer o imperador de que eles estavam corretos e que os ortodoxos, né, aqueles que defendiam o credo niceno, estavam errados. E a história ela vai contar para nós que o próprio Constantino ele era um cristão ariano, que foi batizado por um bispo ariano, o qual a história conta que ele foi batizado por Eusébio de Nicomédia, que era um grande amigo de Ario e teria sido aluno de digamos que o pai do arianismo, que foi Luciano de Antioquia. E por que Constantino ele tinha mais facilidade em aceitar a heresia ariana em vez do pensamento trinitário? Porque o pensamento ariano ele era muito mais crível do que a Trindade. É muito mais fácil, meu querido, você acreditar que Deus, em um determinado momento, ele gerou o seu filho, Jesus, e mandou ele para a Terra para poder redimir a humanidade,
do que você entender que Deus e Jesus sempre existiram, de modo que Deus, ele sempre gerou Jesus e Jesus sempre foi gerado por Deus, e isso na eternidade, que nenhum dos dois existiram de modo individual. Né? Deus, ele não existiu sem Jesus e Jesus não existiu sem Deus, porque é isso que o pensamento trinitário ele vai falar para nós. Era mais fácil, então, você convencer as pessoas que estavam dentro do Império Romano daquilo que a heresia ariana falava, do que você convencer elas do pensamento trinitário. Porque a doutrina trinitária, ela era algo sem precedentes. Não havia nada no mundo antigo que parecesse com aquilo que a doutrina da Trindade fala. E então era muito mais fácil que as pessoas elas aceitassem aquilo que os arianos falavam dentro do próprio império. Até porque elas estavam saindo de uma realidade pagã e indo para uma realidade cristã. E digamos que a transição feita dentro do arianismo ela era muito mais fácil do que a transição feita do paganismo direto para a doutrina trinitária. Mas acontece que hoje, né, graças a Deus, graças ao Espírito Santo que preservou essa doutrina tão maravilhosa a qual nós seguimos, que hoje nós temos um testemunho de fé muito grande da igreja. Porque nós vemos aqui de um lado os arianos, que contavam com o apoio massivo do imperador e do império, e justamente das pessoas que estavam ali no império fazendo essa transição do paganismo para o cristianismo. Nós tínhamos então toda essa força favorável à heresia ariana, e nós tínhamos por um outro lado os líderes da igreja, os cristãos ortodoxos, verdadeiros, conservados pelo Espírito Santo, os quais eles resistiram à entrada dessa heresia. A pessoa mais poderosa do mundo naquele período, ele gostaria muito que a heresia ariana ela entrasse dentro da igreja, mas a própria igreja resistiu a isso, e isso não foi possível, graças ao testemunho de fé que esses irmãos, que esses bispos, essas pessoas santas, elas mantiveram a igreja dentro da sua pureza doutrinária. Então, isso, meus queridos, é algo que nós temos que nos curvar diante daquilo que os pais da igreja eles fizeram, e principalmente porque eles fizeram isso num período muito terrível, muito difícil da própria igreja. Com todo o poder do Estado, com todo o poder do império, eles não se curvaram à heresia ariana e mantiveram a doutrina ortodoxa pura, que é a doutrina trinitária. Mas essa heresia ariana ela vai perdurar até que Teodósio I ele assuma o trono de Roma. Isso aconteceu no ano de 379. E quando Teodósio ele viu que havia toda essa contenda em relação aos arianos e principalmente ao novo elemento que irá surgir, que é em relação à natureza divina do Espírito Santo, Teodósio ele vai convocar o Concílio de Constantinopla no ano de 381, o qual esse concílio delibera pela manutenção do credo niceno, e além disso ele vai acrescentar acerca da divindade do próprio Espírito Santo e vai explicar de uma forma definitiva qual era a doutrina da Trindade. E isso foi muito importante porque em 384 nós teremos um outro fator interessante que é a oficialização do cristianismo como religião oficial do Império Romano, e isso dado pelo Edito de Tessalônica, e agora era obrigatório que todas as pessoas no Império elas fossem cristãs. E olha que coisa mais incrível, porque a partir desse momento, os ortodoxos, aqueles que defendiam de fato a doutrina trinitária, eles teriam três importantes fatores a seu favor. Eles teriam a influência do Império, eles teriam o dinheiro do Império, ou seja, o Império estava financiando as igrejas, e eles teriam a espada, porque aquilo que ficasse definido nos concílios seria obrigatório em todos os lugares do reino. E tudo isso para que eles pudessem fazer de fato uma teologia saudável. Mas nós temos que saber que a oficialização do cristianismo por parte do imperador Teodósio, ela não aconteceu porque Teodósio ele era um cristão fervoroso e ele queria que todas as pessoas do império desfrutassem do prazer de pertencer à aliança de Cristo. Não era isso. Teodósio, na verdade, ele tinha segundas intenções em relação ao cristianismo. Ele, assim como Constantino, ele via no cristianismo a única tábua de salvação que o Império Romano teria naquele momento, porque nós tínhamos aqui já um império extremamente enfraquecido,
muito estratificado, com vários países e imperadores dentro do próprio império, e além das famosas invasões bárbaras que já estavam assolando o império neste período, e que isso estava diminuindo muito a influência romana dentro da sua região. Teodósio, então, ele vê no cristianismo como uma forma de afirmar o poder e a hegemonia do Império Romano dentro de seus territórios. Teodósio também ele terá outra atitude significativa durante o seu império, que em 395 ele irá dividir o Império Romano em dois, ficando o Império Romano do Ocidente, com a sua sede em Roma, em Milão, e também o Império Romano do Ocidente, o qual terá a sua sede na própria cidade de Constantinopla. E é importante nós verificarmos que essa divisão do Império ela vai enfraquecer muito, principalmente, o lado ocidental, o qual, anos depois, culminará com a sua queda. Esse aqui é um mapa para nós vermos como que o Império Romano ele ficou após a sua divisão. Nós temos o lado do Ocidente com a sua sede em Roma e o lado do Oriente com a sua sede em Bizâncio, que na verdade é Constantinopla. E depois ele vai dividir esse império e ele colocará os seus dois filhos, um em Roma, o outro em Constantinopla, para poder comandar o império. E a queda do Império Romano, então, ela acontece, como eu falei com vocês, alguns anos depois dessa divisão. Basicamente, 26 anos depois, nós já temos o início da queda do lado ocidental, quando em 410, Alarico, que liderava os visigodos, ele vai invadir e saquear a cidade de Roma, no qual nós teremos ali o início de um processo de decadência do Império Romano, que chegará ao fim no ano de 476, quando Odorico ele vai tirar do trono o imperador Rômulo Augusto e assumir o controle do Império Romano na sua porção ocidental. Com o fim do Império Romano na Europa Ocidental, surgirão vários reinos, vários reis, e nesse momento, então, a Igreja ela vai assumir um papel de destaque que ela nunca teve uma influência tão grande igual é nesse período que irá iniciar agora, com o fim do Império Romano Ocidental. A Igreja ela se fortalecerá de uma maneira muito grande em relação àquilo que ela estava durante o período da Idade Antiga. E aqui nós podemos destacar o início do papado. A Igreja ela vai conseguir manter as pessoas unidas, mesmo que separadas por reinos e línguas, mas todas elas estarão sob uma mesma liderança religiosa, que é o Bispo de Roma, conhecido a partir de agora como o Papa. Papa, que significa papai, era uma alcunha, um apelido que já tinha sido utilizado em outras ocasiões para outros bispos, mas não de uma forma institucionalizada, de uma forma que agora representava um título, alguém que tinha uma importância muito grande dentro da igreja. E é justamente com Leão I que nós teremos essa institucionalização do termo Papa e da figura do Bispo de Roma como sendo o líder supremo e soberano sobre a Igreja cristã. Leão ele vai se destacar no Império, uma vez que ele conseguiu manter a paz durante esse período de invasões que nós acabamos de falar, quando ele deixará a própria cidade de Roma e se encontrará com Átila, o grande conquistador huno, e ele conseguirá dissuadir Átila de que ele invadisse a cidade de Roma. E as pessoas que moravam ali na região, que moravam ali na cidade de Roma, verão em Leão I um líder político, alguém capaz de manter a paz dentro do próprio império. Dessa forma, o Papa ele vai ganhar o protagonismo político que antes ele não tinha, e eles serão vistos como representantes do próprio Cristo na Terra. E tudo aquilo que o Papa fala é considerado como se os próprios apóstolos estivessem falando. E nesse período, então, nós teremos um papado, e esse papado ele abrirá as portas para que a igreja entre no seu período mais sombrio, mais tenebroso, que foi o período da Idade Média. Meus queridos, nós encerramos aqui agora o nosso módulo sobre a Igreja Antiga, e eu espero que você tenha aproveitado muito. Eu deixei algumas indicações de livros nos nossos vídeos anteriores. Você pode deixar dúvidas nos comentários e assim que for possível eu respondo vocês. E o material disso, esses slides que nós temos também,
Eu vou verificar se é possível deixar um link para vocês na descrição desse vídeo, para que vocês possam fazer o download desse material, tá bom? Deus abençoe muito a sua vida. No nosso próximo encontro a respeito de história da igreja, nós já falaremos então sobre um novo período, que foi a Idade Média, um período muito complicado, um período muito difícil da história da igreja, mas que ele também teve suas partes boas e principalmente que ele culminou na Reforma Protestante, que é quando nós teremos o início da Idade Moderna. E isso então será abordado nas nossas próximas aulas sobre a história da igreja. E eu queria só deixar para vocês que é importante nós conhecermos a história da igreja, principalmente nesse período turbulento que nós temos passado como igreja evangélica dentro do Brasil, do qual nós não temos uma identidade. A nossa identidade ela é uma identidade que varia demais, que muda demais, justamente porque nós não conhecemos as nossas origens. E conhecer as nossas origens passa, em primeiro lugar, e nós conhecemos a origem da igreja cristã e o seu período antigo. Por que a igreja hoje ela é desse jeito? Por que nós adotamos esse modelo de culto? Por que isso acontece? Isso passa, sobretudo, por um estudo da história da igreja. Amém? Que Deus abençoe sua vida, fique com Deus e até a nossa próxima aula.